Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus e a Jesus, com essa prece, nós damos por aberto o Evangelho da tarde de hoje, com o nosso irmão, o Cássio. Então hoje estou aqui, deu a oportunidade. A questão do Livro dos Espíritos desta tarde diz assim, questão 890. O amor maternal é uma virtude ou é um sentimento instintivo, comum aos homens e os animais? E no Evangelho é o item 8 que fala sobre parentesco corporal e espiritual. Primeiro vamos entender um pouquinho melhor o que é o amor dentro da criação de Deus. Primeiro, todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos. Fomos criados em pé de igualdade. Todos. Nós, e Jesus foi criado simples e ignorante. Por que eu falo de Jesus? Porque é a nossa referência máxima. Mas ele também foi criado simples e ignorante. Ele é o nosso irmão mais velho, como existem irmãos mais velhos que Jesus também, mas nós só conhecemos esse por enquanto. Então Jesus tem bilhões de anos na nossa frente de evolução, como nós temos bilhões de anos na frente de um princípio espiritual que está sendo criado agora das mãos de Deus. Então tudo é uma questão de tempo de criação. Então nós fomos princípios espirituais, simples e ignorantes, e todos nós estamos caminhando para a mesma direção, todos, por caminhos diferentes, e todos são caminhos, e todos os caminhos são válidos, mas são caminhos diferentes para se chegar em que ponto? Na condição de sábios e virtuosos. Então todos nós fomos nascidos, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Pouco importa o caminho. Esse é o nosso início. Esse não é o nosso fim, mas é onde nós vamos chegar. Sábios, muito sábios, sábios e virtuosos. Então é um longo caminho. É um longo caminho de bilhões de anos. Bilhões de anos. Então,
vamos passando por todo um processo evolutivo. Muito antes do reino mineral, vegetal, animal, hominal, angelical e sucessivamente. Então são vários reinos e todos os reinos estão envolvidos numa única substância, que é o amor de Deus. Então quando nós falamos o mal é a ausência do bem, não, porque não existe a ausência do bem, existe a ignorância do bem. Aí sim, aí eu concordo, que existe a ignorância, mas não a ausência do bem, porque aonde o amor não está, aonde Deus não está, aonde a perfeição não está, está nas micropartículas atômicas, as grandes galáxias. Então todos nós estamos envolvidos pelo amor de Deus. Então, aonde o amor não está? Só que o amor tem gradações que nós desconhecemos ainda. À medida que a gente for evoluindo, nós vamos entendendo melhor o que significa a maior força do universo. A maior força do universo é o amor. Está em tudo, absolutamente em tudo. Aí eu costumo fazer uma analogia, que quando nós olhamos a vida marinha, todos os peixes, né, toda aquela diversidade, né, das maiores profundezas, a superfície, tudo aquilo, todos aqueles animais da vida marinha que nós já assistimos pela televisão, pelos documentários, é interessante que todos ali estão crescendo, todos estão evoluindo, cada qual do seu jeito, cada qual da sua forma, do seu jeito, não importa. Mas todos vivem em função da água. Todos eles, dos mais ínfimos aos maiores, só vivem, só sobrevivem, só crescem, só evoluem, só reproduzem em função da água. Se não existisse a água, eles não existiriam. E é interessante, porque por mais que eles dependam 100% da água, todos eles desconhecem a existência da água. Nenhum deles sabe da existência da água. Interessante, porque se eu jogar isso para nós, estamos mergulhados no amor de Deus. Nós só vivemos, sobrevivemos, crescemos, evoluímos em função do amor de Deus. Então nós estamos envolvidos como se fosse por uma energia, por um fluido, o amor de Deus. É interessante porque nós desconhecemos. Por isso que muitas vezes fazemos determinadas coisas. Nós envenenamos a água que nós respiramos. Interessante isso, né? O próprio peixe envenena a água com ódio, com mágoa, com ressentimento, com desejo. Mal sabe ele que essa água ele está respirando e ele está adoecendo. Então, quando a doutrina espírita nos mostra essa ideia de amor um pouco mais dilatado, significa que Deus é amor. O amor é um dos atributos de Deus. É um dos atributos de Deus. Deus é muito mais do que... Interessante falar isso, né? Existe alguma coisa maior do que Deus? Porque é difícil definir Deus. Como que a gente pode definir o absoluto, sendo que nós somos relativos? É a mesma coisa que o finito querer entender o infinito. Não tem parâmetro. Então, às vezes, definir Deus para nós é muito complicado. Até agora, nós definimos Deus. Aí nós fizemos Deus, a nossa imagem e semelhança, e criamos um Deus meio customizado para atender aos nossos interesses. Aí a doutrina espírita nos traz a ideia de um Deus muito maior. Um Deus que está em tudo. E tudo está em Deus. Então, quando a gente amplia esse conceito de amor, nós vamos perceber que esse amor existe em todos os reinos da natureza. Em todos os reinos. E ele começa a ser melhor elaborado no reino animal. No reino animal. Aí os animais mais próximos de nós, ditos como domésticos, eles já têm alguma coisa a mais. Mas a outra elaboração vem do reino nominal. É exatamente a questão 890 do Livro dos Espíritos. Então nós temos sim a parte instintiva em relação ao amor, até porque o nosso corpo é um corpo animal. Nosso corpo é o melhor produto da natureza, o melhor projeto da natureza é o corpo humano. No corpo humano você tem milhões e milhões e milhões de anos evolutivos. Então o nosso corpo é um corpo animal, o corpo. Então dentro desse corpo animal nós temos sim o amor instintivo, é o que fala aqui.
Então, no nosso corpo tem o amor de proteger as nossas crias, vamos dizer assim, de proteger as pessoas que estão à nossa volta, como acontece no reino animal. Porém, aí vem a diferença. Qual é a diferença entre nós e um animal? Um princípio espiritual também filho de Deus. O irmão mais novo. Qual é a diferença entre nós e o irmão mais novo, que são os animais? Eles não têm a consciência de si mesmo. Nós temos a consciência de si mesmo. Quando nós formos anjos, arcanjos, teremos uma consciência ainda mais dilatada. Ainda mais dilatada. Mas, por enquanto, a nossa consciência hoje é a consciência de humano, querendo ser humano. Nós ainda não somos seres humanos, nós somos humanos. O ser humano age como ser humano, nós ainda agimos como humanos. Nós estamos numa fase de transição entre provas e expiações e regeneração. Regeneração, seres humanos são seres humanos. Interessante isso. Nós ainda agimos, às vezes, de forma mais instintiva, às vezes de uma forma mais agressiva, ainda amamos de forma possessiva. Quem de nós aqui não ama de forma possessiva? E esse amor possessivo, muitas vezes, nos traz sofrimento, nos traz dor. Porque às vezes esse amor possessivo, não de forma consciente, mas de forma inconsciente, nos achamos donos daquilo. Somos como se aquilo ou aquela outra pessoa nos pertencesse. Então, o amor não combina com dor. Amor com dor não é amor, é doença. Tem alguma coisa errada dentro de nós. Dentro de nós. Então, a doutrina espírita nos explica que temos que amar, sim, evidente. Faz parte da nossa natureza divina, mas nós temos que ressignificar o amor. Ampliar esse conceito do amor, querer proteger, gostar, se dedicar, ótimo, tem que ser assim, evidente. Mas não pode ser com esse apego, esse excesso de apego. Então, o excesso de apego tem a ver também com o egoísmo. É interessante, quando a gente coloca isso num gráfico, as pessoas, elas se apegam excessivamente porque elas têm medo de perder. Na ponta do gráfico, da linha, eu me apego excessivamente a alguém porque eu tenho medo de perder. No outro extremo, eu não me apego literalmente falando, porque eu tenho medo de perder. Interessante, né? Porque a palavra medo está nos dois pontos. Quando, na verdade, isso daqui é apego excessivo. Isso aqui é indiferença. Eu tenho que trabalhar o desapego. Desapego não é indiferença. Desapego não é o amor excessivo. Desapego é o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. E para ser dois, eu preciso ser um primeiro. Se eu não aprender a ser um, jamais serei dois. Jamais, em momento algum. Primeiro eu tenho que olhar para mim, entender o que acontece dentro de mim, para que eu não possa projetar as minhas angústias, as minhas carências, numa outra pessoa. Tão comum. Tão comum. E toda cobrança fragiliza relações. Não existe nenhum tipo de cobrança que fortaleça o diálogo é uma coisa, a cobrança é outra. Nós cobramos. Então, toda cobrança fragiliza relações. E a autocobrança vai aos poucos também nos deteriorando. Então a doutrina espírita nos ensina, nós temos um amor instintivo? Sim, porque nós viemos do reino animal, o nosso corpo é animal. Então o amor instintivo, ele é natural. Natural vem de natureza, mas temos alguma coisa a mais. Um amor espiritual. Um amor espiritual. O que é um amor espiritual? É quando nós nos doamos, não barganhamos, nós nos doamos para alguém. E é interessante que quando a gente começa a entender a criação de Deus, Ele nos criou de tal forma que nós precisaríamos sempre de 3 alimentos. Sempre de 3 alimentos. O primeiro alimento tem a ver com o corpo físico. Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório mantém a máquina física funcionando. O corpo físico que é uma máquina. Então ele precisa de um tipo de alimento.
Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório mantém essa máquina funcionando. Ok, temos uma outra máquina, que é o corpo espiritual, que também é uma máquina, muito mais sutil do que o corpo físico, numa relação quase de 1000 para 1. O que é essa relação de 1000 para 1? Um corpo de 70 quilos aqui é 70 gramas aqui. É o mesmo corpo, com os mesmos órgãos, tudo funcionando do mesmo jeito. Só que a relação de peso, 70 gramas. Então esse corpo 70 gramas, corpo espiritual, que é uma máquina, também precisa de um alimento, que não é o mesmo. Até precisa se alimentar, até precisa respirar, claro, mas é muito mais sutil, é muito mais leve. Então ele vai captar parte desses alimentos, além do sistema digestório e respiratório, pelas energias da própria natureza, pelos centros de força, pelos chakras. Então, para essa segunda máquina funcionar, ele precisa de um tipo de alimento. Alimento material. Como o primeiro é alimento material, esse segundo é alimento material também. Mas a essência, o espírito, a centelha, do que se alimenta? Qual será o alimento essencial da centelha que é imaterial? A centelha é imaterial. Que tipo de alimento mantém a centelha saudável? Aí que vem o segredo. Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, sem uma forma definida, vamos pensar numa luz, numa centelha, numa fagulha, só para ficar um pouco mais fácil para a gente entender, do que se alimenta a essência, o espírito de amor. Mas em que proporção? Do amor que ele dá e do amor que ele recebe. Mas a proporção é 50-50? Não. A proporção não é 50-50. A proporção é 70-30. O que é 70-30? Eu preciso receber amor? Preciso, todos nós precisamos. Mas cabe em um pote de 30%. O amor que eu recebo cabe em 30%. Eu posso receber o amor de uma pessoa, de 10 pessoas, de 100 pessoas, de 1000 pessoas. O mundo pode me atender em todos os meus desejos, em todas as minhas necessidades, 30%. O que vai acontecer se eu só receber? Eu serei um eterno insatisfeito. É 30%. De um alimento de 100%, eu só estou recebendo 30%, eu estou sempre com fome, vamos dizer assim. Então, por mais que o mundo faça por mim, só cabe no pote de 30%. É o outro pote, dos 70%. Então, o espírito, centelha, a essência, ele se alimenta essencialmente do amor que ele dá. Não é do amor que ele recebe. O 70% está aqui. Então, nós, como uma centelha divina, como a imagem e semelhança de Deus, precisamos nos doar mais e receber menos. Precisamos receber, lógico, evidente que precisamos receber, mas nós não temos que nos preocupar em receber, nós temos que nos preocupar em doar, não é em barganhar, porque se eu faço, depois eu cobro, eu não estou doando, eu estou barganhando. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência que o amor que eu tenho é o amor que eu dou, que quando eu amo alguém, eu me dedico para alguém, eu faço por ela, eu ajudo, eu estou alimentando o meu espírito. Eu estou alimentando a minha essência. Então as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que mais se doam, que mais fazem pelo outro. Interessante isso. De uma forma racional, de uma forma lógica. Não é para se esquecer de si. Não, hipótese alguma. Precisamos receber também, porque aquela pessoa que acha que ela tem que se doar 100% do tempo, 100% das vezes, ela também está com um problema sério de baixa autoestima. Está com um problema gravíssimo. Uma inaceitação do seu eu faz com que ela se dedique 100% do tempo para todas as pessoas e esqueçam dela. Não, não pode. Não pode ser assim também. Nós precisamos receber. Mas quando eu me preocupo mais em doar do que em receber, eu vou encontrando a minha essência. E as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que encontraram essa fórmula. Eu tenho que é um sorriso, é um abraço, é uma cesta básica, não importa no que eu estou doando.
Portanto, que eu estou doando, porque essa é a minha natureza divina. Deus me criou essencialmente para isso. Quando nós aprendemos algumas coisas com os missionários, não importa se eles estão no campo religioso, filosófico ou científico, ou das artes, eles estão se doando. E quanto mais eles se doam, mais felizes eles são, porque o universo devolve. Você entra em consonância, em ressonância com o universo. O universo é amor. Então, quanto mais amor eu dou, mais amor volta para mim. É a lei do retorno. Mas é aquele amor que você simplesmente se doa. Você não se preocupa com o retorno. Você se preocupa em fazer. Porque você fazendo, você já está feliz. Você já encontrou um equilíbrio. Aí a questão da família, e a família é a primeira e a principal e a mais importante escola do Espírito, nós já aprendemos isso em doutrina espírita. Primeiro que a gente não sabe nem exatamente o que significa a palavra família. A palavra família vem de famulus, é uma palavra de origem latina, que significa servir. E a gente quer ser servido, contrário. É servir. Quando eu me proponho ter uma família, eu penso nas pessoas que eu vou servir, que eu vou ajudar. Não exatamente o contrário. E na família nós temos quem? Credores, devedores, espíritos afins, espíritos não tão afins assim. Mas para que isso? Justamente para a gente ir retomando, recomeçando, ressignificando, às vezes laços de ódios de 100, 200, 300, 400, 500 anos de existências passadas está na família. Laços de amor também, sempre existe um equilíbrio, sempre existe um equilíbrio. Aí vem a pergunta, na nossa família, na sociedade, no meio no qual nós estamos inseridos, eu estou sendo um agente facilitador da vida das pessoas ou um agente complicador da vida das pessoas? Doutrina espírita é isso, é pergunta, são questionamentos, são reflexões. Onde Deus me colocou? E é interessante que onde Deus me colocou, eu sou a pessoa mais importante do universo. É interessante a gente pensar dessa forma também, porque no planeta Terra somos aproximadamente 8,8 bilhões de habitantes. Se você considerar os desencarnados, chega próximo a 30 bilhões de habitantes. No nosso planeta Terra, nós temos um sistema solar, nós temos uma galáxia, nós nem vamos muito longe. A gente pensa assim de vez em quando, mas será que eu sou importante? Talvez no meio de uma galáxia, nem tanto. Talvez no meio de uma galáxia, nem tão. Mas no planeta Terra, na sua escola, planeta Terra é a nossa escola, você é a pessoa mais importante do universo. Não tem ninguém melhor do que você. Você é o plano A de Deus para fazer o que você está fazendo. Você é o plano, Ele confia 100% em você. Conhece as suas dificuldades, as suas limitações, conhece, é lógico que Ele conhece. Mas se Ele te colocou ali, Ele confia 100% em você. Então ali, no que você está fazendo, você é a pessoa mais importante no universo. Então se nós estamos numa família e temos, é fácil? Não. Principalmente no planeta de provas e expiações. Ter uma família, uma fase de transição, não é fácil. Mas é uma grande oportunidade de crescimento interior. Crescimento interior. Aí tem a família corporal, que é a família consanguínea, e a família espiritual. A princípio, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Por caminhos diferentes, mas espíritos, eles vão se afinizando. Às vezes leva milênios para isso. Mas a ideia é sempre a família espiritual. A família consanguínea, às vezes é o plano B, às vezes é o plano C, D, E, F, não tem problema. Não é exatamente a questão de sangue. É importante? Claro que é, mas não é o mais importante. Porque nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais.
Então, às vezes, nós estamos numa família, todos estamos, e um membro ou outro da família, uma situação ou outra, a gente percebe que é um conflito muito grande. Que é um conflito. Mas esse conflito já foi muito pior. Mas muito pior. E na família, o respeito tem que vir antes da palavra amor. Porque quem respeita, ama. Nem sempre quem ama, respeita. Então, qual é a lição da palavra família para todos nós? Para todos nós, respeito. Respeito. Porque quem respeita, ama. Ok? Nem sempre quem ama, respeita. Então, porque nós amamos ainda de forma possessiva, nós ainda temos algumas distorções em relação ao amor. Ainda o nosso amor é egoísta. O amor é egoísta. Por exemplo, quando se fala que o amor de mãe é grande, sem dúvida nenhuma. Isso é inquestionável, mas é egoísta. É grande, mas é egoísta. É importante? Sem dúvida nenhuma. Ajuda e muito, mas é um amor que retém. Querendo ou não, retém. Porque ela não consegue amar o filho do vizinho da mesma forma. Ela ama o seu filho, intensamente. Daria vida por ele, se for o caso. Mas ela não faz a mesma coisa com o filho do vizinho. Então vocês percebem que esse amor ainda é um amor fechado? Faz parte. É um momento evolutivo. Por isso que a doutrina espírita nos fala que o amor de mãe, sem dúvida nenhuma, é o maior amor que existe. Mas não é o mais puro. O amor mais puro que existe é o amor de amigo. O amor mais puro que existe é o amor de amigo, chamado amor fraternal. E tem vários, é interessante que nós vamos graduando o amor, né? Amor maternal, paternal, filial, conjugal. Nós vamos colocando um nome na frente para entender melhor o que significa o amor. Mas o amor é um só. É que nós precisamos vivenciá-lo de forma diferente para entender a sua essência. Para entender a sua essência. Chega uma hora que nós vamos chegar num nível de amor incondicional. Não é o nosso caso, ainda. Mas vamos chegar num nível de... O que é o amor incondicional? É você amar o mesmo espírito de formas diferentes. Ora como filho, ora como pai, ora como avô, ora como irmão, ora como amigo, ora como marido, como esposa. Você amar o mesmo espírito de formas diferentes. Você chega num momento que ele se torna incondicional, ele não tem uma condição. Por isso que Jesus disse, no momento que ele estava ensinando, mostrando, sua mãe e seus irmãos estão aqui, ele fala, mas quem é minha mãe e os meus irmãos? Ele não estava diminuindo a posição da mãe nem dos irmãos, mas para aquele espírito não tem diferença. Ele ama todos do mesmo jeito e da mesma forma. Então, para um espírito superior, falar amor maternal, filial, conjugal, é mais complicado. Por quê? Porque ele ama todos de forma intensa. Não tem nenhuma condição. Nós vamos chegar, com certeza. Então o amor de amigo é o amor mais puro. Porque nós gostamos do nosso amigo exatamente do jeito que ele é. E se eu ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos sem ver um amigo, é uma alegria. Não é uma alegria? É uma festa. E a gente não quer mudar o amigo. A gente gosta dele exatamente do jeito que ele é. Mas a gente quer mudar o filho, o pai, o irmão. A gente quer mudar essas pessoas. Tem que se enquadrar do nosso jeito. Veja, olha interessante isso. É um processo evolutivo. Mas à medida que a vida vai nos lapidando, vai ampliando esses nossos horizontes, nós vamos entendendo melhor o que é esse amor que existe dentro de nós, que também é instintivo, mas tem algo a amar. Tem um amor espiritual. Isso não tem no reino animal. Amor espiritual no reino animal não tem. Ainda assim é um amor instintivo. Nós, além do instintivo, nós temos o amor espiritual. Então, mesmo depois, continuamos amando, ajudando, entendendo, compreendendo, acertando, errando, isso faz parte. Né? A gente fala certo e errado, né? São valores relativos. Certo e errado são valores... É tão relativo que um relógio parado, não funcionando, ele está certo em 2 momentos do dia. Vocês já repararam isso ou não?
Mesmo ele não funcionando, ele está certo 2 vezes. Num dia de 24 horas, ele está certo em 2 momentos. Então, certo e errado, muitas vezes, são valores relativos, não são valores absolutos. Então, quando a gente aprende a nos amar, esse é o segredo, né? O alto amor, então é uma reeducação emocional centrada no alto amor. E o que é reeducação emocional centrada no alto amor? Alto amor é o inverno das emoções. Primeira coisa, primeiro conceito é: alto amor é o inverno das emoções. Não é a primavera, não é o verão e não é o outono. Para ficar mais claro esse exemplo, o que acontece com as flores no inverno? Podemos pensar assim: elas morrem. Não, elas não morrem. Elas não morrem. Aparentemente elas estão mortas, mas elas não morreram. Elas se recolheram e se acolheram na sua essência. O que as flores fazem no inverno? Elas se recolhem. E por que elas se recolhem? Porque não adianta lutar contra o inverno. Não adianta. Elas têm que aceitar o inverno como ele é. Então elas se recolhem e se acolhem na própria essência. Então, quando nós estamos passando no inverno dos nossos relacionamentos, que existe, nós temos que aprender a recolher e se acolher na nossa essência. Quando nós nos recolhemos, nos acolhemos na nossa essência, nós vamos ouvir o quê? Deus. Interessante, né? Não é tão difícil assim falar com Deus. Aliás, é muito mais fácil do que a gente imagina. Não precisamos nem de intermediários, nem de nenhuma condição especial. Precisamos abrir uma porta. E essa porta tem uma chave. E essa chave chama-se humildade. Esse é o segredo para falar com Deus. Temos que ter a chave da humildade. Porque nós temos que prestar muita atenção quando Deus fala alguma coisa. Mas temos que prestar mais atenção ainda quando Ele não fala nada. Porque a resposta já está aí. A resposta, o silêncio já é uma resposta. Então, quando nós nos recolhemos, nós nos acolhemos, nós sentimos o amor. Nós sentimos toda essa força do universo. Nós sentimos a nossa força, não mais com a personalidade, mas com a individualidade. Nós somos uma individualidade revestida em uma personalidade. Essa personalidade tem prazo de validade. A personalidade teve uma data de nascimento, tem uma expectativa aí de 85, 90, 95 anos, 100 anos, mas ela acaba. A personalidade tem prazo de validade. A individualidade não. Então, quando nós falamos de amor, eu estou pensando na individualidade. Não estou pensando na personalidade. Porque a personalidade ainda ama de forma egoísta, ainda ama de forma possessiva. A personalidade ainda cobra, ainda exige. A individualidade, que é a nossa essência, já ama de forma mais desapegada. Então eu vou fazer o meu melhor para aquela pessoa ficar perto de mim. Vou fazer o meu melhor, mas isso não é garantia de nada. Isso não é garantia de nada, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque se eu fizer o meu pior, a possibilidade dela ir embora é muito maior. Interessante isso, né? É cuidar das pessoas, mas não querer entender que as pessoas nos pertencem. Não são propriedades nossas. A única coisa que nós podemos tomar conta são das nossas emoções. Das emoções das pessoas, não. Então, os nossos pais, nossos avós, tataravós, filhos, irmãos, amigos, todos eles estão na nossa vida por uma razão. Todos. Para nos ensinar a amar. E todo ato de violência, de agressividade que tem no mundo hoje, e tem, é um pedido de socorro. No fundo, é um pedido de socorro de alguém que ainda não aprendeu a amar e está violentando, está agressivo, porque é um pedido de socorro. Está indo contra a sua essência. E todos nós falamos que o amor tem a ver com felicidade. E aí alguém fala assim pra gente: infelicidade. Aí eu vou estudar a palavra infelicidade para ver o que ela significa. O prefixo in na frente significa negação. Não existe contrário de felicidade. Existe a negação da felicidade. Eu não quero ser feliz.
Eu já sou feliz, mas eu não quero ser feliz. Deus, quando nos criou, já nos criou para a felicidade. Não tem como mudar isso. Mas eu não quero ser feliz. Então, infelicidade é uma negação da felicidade. Ou eu quero ser feliz desde que as coisas sejam milimetricamente do meu jeito. Milimetricamente do meu jeito. E as coisas não acontecem do meu jeito em pelo menos 99% das vezes. Aí eu acabo me magoando. É interessante a questão da mágoa, porque muitas vezes a mágoa, 90% pelo menos, é um amor não correspondido. É um fato não correspondido, que mexeu com as nossas emoções. Mas será que alguém no mundo tem essa capacidade de colocar uma mágoa no nosso coração? A resposta é não. Só existe uma pessoa. Nós mesmos. A mágoa se instala no meu peito, no meu coração, quando eu decido que aquele sofrimento, que aquela dor, que aquela tristeza vai deixar de ser dor e vai virar sofrimento. Porque a dor tem um prazo de validade, de alguns meses no máximo. O sofrimento é indefinido. Então eu decidi sair da dor para o sofrimento. Eu instalo a mágoa. Até para conjugar o verbo magoar, a gente tem que tomar um certo cuidado com ele. Porque a mágoa é um diluente da alma e tem muito a ver com o orgulho ferido. E só os próximos, as pessoas mais próximas, os mais íntimos conseguem nos magoar. Mas não é que eles conseguem, eu permito isso. Porque da mesma forma também que as pessoas me prejudicam, eu também prejudico as pessoas. Eu também sou humano em transição para ser humano. Então, a conjugação do verbo magoar fica assim: eu me magoei, tu te magoas, ele se magoa, nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoou. Entenderam? Quem é o agente da mágoa? Não é uma terceira pessoa, somos nós. E tem muito a ver com esse amor possessivo. Tem muito a ver com o amor possessivo. Que é um amor que a gente quer que seja exatamente e milimetricamente do nosso jeito. E quando as coisas não saem desta forma, acabamos nos magoando. Então, olhe, pelo menos 90% das mágoas tem muito a ver com algo que foi contrariado, algo que não saiu milimetricamente do jeito que eu planejei. E por que não saiu? É simples entender isso. Porque dentro da psicologia transpessoal, existe uma representação da psique humana em 3 esferas. A primeira esfera chama-se baixa autoestima. Bem característico de um planeta de provas e expiações. A baixa autoestima. Então, dentro dessa baixa autoestima, eu idealizo. Eu idealizo situações, pessoas, lugares e fatos. Mas olha a base, baixa autoestima. E dentro dessas minhas idealizações, as coisas não acontecem. Dentro daquilo que eu planejei, como eu planejei, e do meu jeito. Aí quando não acontece, isso já era uma intolerância, um melindre, uma mágoa e um ressentimento. Mas onde está o problema maior? Na baixa autoestima. Então, quando nós nos aprendemos o auto-amor, entender exatamente da nossa essência, o porquê e o para quê, que ninguém está aqui para sofrer, muito pelo contrário, estamos aqui para sermos felizes. Não sabemos exatamente o que é felicidade, mas quando nós reencarnamos, a proposta é ser feliz. E ser feliz é um reencontro consigo mesmo. É se reencontrar com a nossa essência. Com a essência do amor, o amor mais puro, o amor mais leve, o amor que traz alegria, o amor que nos liberta. Toda a evolução de todos os seres estão atrelada a esse sentimento. E nós só vamos evoluir dentro desse contexto. E só se aprende a amar amando. E as frustrações? A frustração é o encontro com a verdade. É algo que estava exagerado, idealizado, algo que eu fiz exatamente e não saiu exatamente. A frustração tem muito mais a ver com o encontro com a verdade, com a nossa essência. Para punir, muito pelo contrário. Para nos educar. As leis de Deus nunca foram, não serão punitivas, sempre educativas, sempre educativas. Deus, como um pai, nos educa.
situações acontecem justamente para a gente ressignificar, dar um outro olhar para aquele fato. Às vezes pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Chega um momento que para eu continuar evoluindo sobre aquele aspecto, honrar pai e mãe, que fala exatamente, eu tenho que olhar para os meus pais, para os meus avós, um outro olhar. Eles erraram? Sim. E nós não erramos? Será que nós somos isentos de erro? Aí Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: tirando Jesus, até porque nós sabemos que Jesus já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás, a idade do planeta Terra, então tem que tirar ele dessa conta. Tirando Jesus, todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão no planeta Terra são passíveis de falhas. Desconfio que ele colocou nós nessa conta. Eu desconfio que ele colocou nós nessa conta aí. Nós somos passíveis de falhas. Então, muitas vezes, antes de condenar, de julgar, de apontar o dedo, eu tenho que tentar entender alguma coisa diferente disso. À medida que eu for entendendo alguma coisa diferente disso, aí vem a lição do século XXI. A lição para todos os habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados. É uma única lição, que nós já conhecemos na prática. Na teoria, desculpa, mas chegou a hora da prática, que é a lição do perdão. O amor do século XXI chama-se amor-perdão. Esse é o amor, o maior amor do século XXI. É o amor-perdão. Começa pelo auto-perdão, vai para o perdão, pega o perdão, vem para o auto-perdão. Algo que vai acontecendo assim dentro de nós. Isso é o amor. Então, perdoar é também amar, de um outro jeito, mas é amar. Boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso em seu olhar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso em seu olhar. Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rock, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Desafinado, meio rock, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Tem muitos filhos
gostariam de um abraço e dos carinhos entre seus pais. Se os pais te amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia, que eu a isto chamo paz. Se os pais te amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia, que eu a isto chamo paz. Mais uma vez, vamos agradecendo a oportunidade que Deus está nos dando, né? Aproveitamos bastante nessa tarde. Nós sabemos que cada vez que a gente ouve o Evangelho, ouve uma palestra, quanto nós aprendemos. A gente vai falar, olha aquilo que falou, que eu não sabia, olha, a gente aprende muito. É prestar muita atenção no Evangelho de Jesus, nas palestras que são ditas, né? Com aquelas palavras benditas desses nossos irmãos de boa vontade, que tem Deus no coração, como nós todos temos. Então, gente, vamos agradecer todos em uma só voz. Vamos cantando a oração de São Francisco. Vamos colocar cada palavra em prática, né? No nosso dia a dia, um pouquinho por dia, a gente vai colocando, né? Todos juntos, então, com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e Jesus, damos por encerrado o Evangelho da tarde de hoje. Vamos com as bênçãos de Deus e de Jesus. Abraça teus pais, viu, gente? Não esqueçam deles nunca. Ou um telegrama, um telefonema, qualquer coisa, mas não esquece do pai. Dá um alôzinho pro pai, onde quer que ele estiver, tá? O meu tá lá. Tá lá, não sei, né? Mas onde ele estiver, o meu abraço, o meu carinho, o meu agradecimento ao meu pai. E assim eu espero que todos vocês pensem assim. E no domingo, não esquece, levanta de manhã, custa fazer uma prece e oferecer para eles, né? Principalmente os desencarnados, é muito bom aí fazer a prece. Então, até segunda-feira. Vamos estar todos juntos, se Deus quiser. Vamos com Deus.